Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Uma história muito conhecida, que diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Visto isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Feche os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, Pai, te bendizemos nessa noite. Que teu Espírito Santo, Senhor, ministre a cada coração aqui, Pai. Aqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor, pelo Facebook, pelo programa Mais Que Vencedor, seja a bênção do Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, que hoje é noite de milagres, Senhor. E eu coloco a vida da tua igreja em tuas mãos, Senhor. Tira todo incômodo, todo cansaço. Nós repreendemos, Senhor, toda a artimanha do inimigo nessa noite, nesse lugar. Que ninguém aqui venha a ser roubado na tua palavra, Pai, porque nós viemos aqui com um propósito, Senhor, de ouvir a tua voz, de receber a tua direção. Meu Pai, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui frustrado, meu Deus, que o Senhor possa operar, Senhor, os teus milagres na vida dos teus filhos. Se alguém entrou aqui precisando de resposta, seja o Senhor a resposta, Pai, para essas pessoas. Me faz pequeno nesse altar, Senhor, é onde nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. O tema dessa mensagem, a qual o Senhor trouxe ao meu coração, é da frustração ao milagre. Quantas pessoas que estão aqui hoje já se frustraram na sua vida? Levanta a mão. Acho que muitos de nós, na verdade, a gente se frustra muitas vezes. E às vezes com muitas facilidades. Outras vezes não, a frustração vem talvez por uma expectativa que você criou em algo, um sacrifício que você fez por determinada situação ou pessoa, e você não obteve a resposta, o resultado do que você queria. Então hoje nós vamos observar tudo o que aconteceu nessa história de Pedro, de Tiago, de João, aqui na Bíblia chamada de Simão. E eu quero que você pare para pensar, para analisar tudo o que aconteceu nessa história, porque às vezes a gente passa os olhos na palavra de Deus e perde alguns pontos, onde o Espírito Santo, através daquele ponto, através daquela chave, daquela mensagem, ou daquele texto, querido, muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva, da forma qual nós estamos vivendo. Pedro e os seus amigos, eles eram profissionais, há muitos anos, eles estavam pescando. Eles não eram amadores que foram assim: vamos pescar. Quem que gosta de pescar, gente? Levanta a mão. Pescar é bom, não é verdade? É gostoso, é prazeroso. Renova as forças, né? Se relaxa um pouco. Pedro, então, e seus amigos, eles eram profissionais, eles eram peritos em pescaria. Era a profissão deles, eles trabalhavam com aquilo. Então eles sabiam exatamente
o momento, o horário ideal para pescar. Por isso que o texto diz que eles ficaram a madrugada toda pescando. Eles adentravam a madrugada porque era o momento ideal para a pescaria. Era o momento onde os peixes, vamos colocar assim, estava mais vulnerável, mais fácil de ser pego, porque eles entendiam que durante o dia era difícil. Durante o dia o desgaste era dobrado. E eles se reuniram, eu fico imaginando um dia como hoje. E eles começaram a marcar, a combinar, essa madrugada e nós vamos pescar. Essa madrugada nós vamos conseguir levar alimento para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos. Cheio de perspectiva. Eles estavam cheios de perspectiva, dizendo, é hoje. Se despediram das suas esposas, dos seus filhos. Adentraram naquele mar de madrugada. Abriram mão da sua noite de sono, porque entendiam que era fundamental sair para trabalhar, para pescar, para trazer o alimento para casa. Mas pensa num dia de frustração. Pensa numa frustração. Pensa no ambiente de pessoas sem perspectiva, frustradas. Sabe por quê? Porque eles não apanharam nada. O texto diz que eles não apanharam nada. Quem aqui já teve um dia de trabalho cansativo, você percebeu que aquele dia de trabalho que você teve, não teve o resultado que você esperava? Levanta a mão aqui. É frustrante, não é? Você sai cedo, você ora, você pede a Deus, Senhor, coloca os clientes, envia os clientes, Senhor, prospera a minha vida. Aí você fica o dia inteiro fora da sua casa, da sua família, você deixa de resolver um monte de coisa na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Aí quando você volta para casa, você vê que não teve o resultado que você esperava. Ou seja, a frustração chegou sobre a vida daqueles homens. Apanharam aqueles homens, porque eles estavam cansados, físico e mentalmente, esgotados. Alguém aqui já ficou a noite toda sem dormir? Levanta a mão. E pegou no batente no outro dia, você rende 30%, 50%. Você começa a perder, sabe, a agilidade. Seus olhos começam a ficar pesados. Você não consegue raciocinar. E além de tudo ainda, eles estavam com fome também. Se coloque no lugar desses pescadores. Eles tinham tudo para estar frustrados. Eles tinham tudo para estar tristes. Ia voltar para casa, eu fico imaginando aqueles que tinham filho. Papai, o que o senhor trouxe para mim? Papai, o senhor trouxe peixe? Papai, o senhor trouxe presente? E ele fala assim, filho, não apanhamos nada. Fico imaginando porque quem é pai, quem é mãe, quando volta para casa, ele já vai pensando, meu Deus, o filho sempre pergunta assim, quem tem criança pequena que sabe, trouxe alguma coisa para mim? Trouxe algum presente para mim? Lá em casa é assim, quando eu chego em casa, pai, o que o senhor trouxe de presente para mim? Às vezes você pode dar uma bala para a criança que já é presente para ela. Às vezes você pode dar algo simples que já é um presente para a criança. E aqueles homens estavam frustrados. Repita comigo, frustrados. A frustração, querido, junto com o cansaço físico, mental, sono, fome, humanamente falando, não houve resultados nenhum naquele dia. Mas eu quero te dizer, Jesus entrou no barco daqueles homens. Eu vou repetir para você que não entendeu, talvez está desligado um pouquinho da mensagem. Jesus entrou no barco daqueles homens. Da frustração ao milagre. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas como saber o tempo certo de Deus agir? Aqueles homens estavam sem perspectivas nenhuma. Como saber o tempo certo de Deus agir na nossa vida? Num dia de frustração, num dia de cansaço, num dia onde você não tem resultado, num dia onde você acordava ser um dia abençoado, mas infelizmente você foi recebendo notícias ruins. Como saber o tempo certo de Deus agir? Talvez é a pergunta que a maioria dos seres humanos nessa terra tem feito. Como saber a hora certa de Deus agir nesses dias?
E eu quero te dizer, querido, que o tempo certo de Deus agir é a partir do momento que você deixa Jesus entrar no teu barco, na tua vida. A tua história, a tua frustração, ela vai embora a partir do momento que você deixa Jesus entrar no teu barco. E quem quer aqui deixar Jesus entrar no seu barco, na sua vida, na sua casa, na sua história? Jesus entrou naquele barco. Versículo 3: entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Jesus entra naquele barco, e a frustração daqueles homens era grande demais. Mas espera aí, esse tal de Jesus, que eles ainda conheciam muito pouco, em Lucas também, no capítulo de número 4, capítulo de número 3, a gente vai vendo alguns milagres acontecendo. Aqueles discípulos começaram a ouvir falar de Jesus, até então não seguia ainda, participaram de alguns momentos. Jesus cura a sogra de Pedro, e os milagres foram acontecendo. No capítulo 4, versículo 38, relata essa história, a cura da sogra de Pedro, que ela estava com febre, acamada. Mas não bastava apenas aqueles homens viverem apenas dos milagres que eles tinham assistido, porque até então eles precisavam levar alimento para casa. Eles deixaram Jesus entrar no barco. E o versículo 3 diz que Jesus falou assim: Pedro, chega esse barco um pouquinho mais para dentro aí do mar. Eles estavam cansados, gente. Mas mesmo assim, eles entenderam que naquele momento Jesus estava dentro do seu barco. Existem muitas pessoas que entraram aqui hoje frustradas. Sabe por que estão frustradas? Infelizmente, porque deixaram de buscar a Deus, deixaram de servir a Deus, e começaram a colocar como prioridade a sua vida material. Colocaram como prioridade a sua vida material. Eu quero conquistar, eu quero trabalhar, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar o meu carro. Eu preciso, só precisa de Deus para viver milagre. Entenda, querido, você que entrou aqui nessa noite, o maior milagre que eu e você precisamos é o Senhor Jesus dentro do nosso barco todos os dias, porque senão nós não iremos aguentar, nós iremos sucumbir, o barco vai afundar se Jesus não estiver dentro dele. Esse é o maior milagre que nós precisamos. Mas infelizmente muitas pessoas estão se frustrando na sua vida material, na sua vida sentimental. Sabe por quê? Porque deixaram de buscar a Deus, de servir a Deus. Tem um chamado, tem uma obra, tem promessas de Deus sobre a tua vida, mas você deixou em segundo plano. E quando eu e você agimos dessa forma, querido, nós deixamos de cumprir a palavra do Senhor, que diz em Mateus 6,33: filhos, busquem em primeiro lugar o meu reino, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas por que as pessoas frustradas não abrem os olhos? Continua caminhando errado, continua fazendo aquilo que não agrada a Deus. Eu quero dizer que enquanto você não abrir os teus olhos, a frustração ela vai ser contínua. Não estou profetizando, é porque é o resultado daqueles que andam contra e longe da palavra de Deus, fora dos princípios da palavra do Senhor. Não, pastor, mas espera aí, eu domino a situação. Não, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu faço o que quero. Eu tenho a minha esposa, a minha filha, a gente faz o que quer, a gente vai embora. A hora que der um tempinho a gente busca, a hora que der um tempinho a gente ora. Enquanto está tudo bem, nada é frustração, querido. Bastou uma coisinha ficar ruim, tudo começa a virar motivo para frustração. Bastou sair de madrugada e não ter o resultado, sair para trabalhar e não voltar com o resultado. Bastou a porta se fechar, já é motivo para frustração. Entenda, querido, você pode ter o controle sobre o barco, você pode ter o controle sobre a rede, mas eu quero te dizer: quem tem o poder, o controle sobre o mar e os peixes se chama Jesus. Jesus.
Não basta você estar no barco, e aqui eu estou no controle, pode vir a tempestade, a chuva que for, eu estou aqui. Você pode até ter o domínio de algumas situações, mas do mar e o controle dos peixes, da tempestade, só Jesus de Nazaré. Só Ele que tem poder. O barco se distancia um pouco, no versículo 3 diz que Jesus assenta-se no barco e começa a ensinar a multidão. Aqui a gente pode tirar uma lição para a nossa vida no dia de hoje. Primeiro a palavra, depois o pão. O primeiro alimento que você deve buscar para a sua vida é a palavra de Deus. Depois o pão. Jesus não falou assim com os discípulos: vamos lá todo mundo para o mar, que nós vamos pescar muitos peixes. Não, chega só um pouquinho para lá, a multidão está me apertando. Tá bom, deixa eu sentar aqui. E começou a ensinar. Primeiro a palavra, depois o pão. Fala para quem está do seu lado: primeiro a palavra, depois o pão. Talvez estou falando para pessoas aqui que perderam o seu devocional, a sua vida de devocional com Deus. Não leia a palavra de manhã, não oram, não tem, perderam. Foram deixando de lado as frustrações, as lutas, os problemas, a correria do dia a dia, já acorda correndo. Não vou deixar para de noite, chega cansado à noite em casa, não tem tempo. Primeiro a palavra, depois o pão. Começa a agir dessa forma que você vai começar a experimentar milagres como nunca antes na sua vida. Você vai começar a desfrutar de coisas como nunca antes na sua vida. Pastor, mas eu leio a palavra, eu não entendo, lê a si mesmo. Começa lá pelo Novo Testamento, Mateus, começa lendo um capítulo por dia. Você vai começar a pegar gosto pelas coisas do Senhor. 5 minutos, 10 minutos não vai te matar antes de você ir trabalhar. Por que eu estou falando antes? Por que é importante primeiro a palavra, depois o pão? Porque quando você começa a inverter a ordem, primeiro o pão, primeiro o café, primeiro o meu trabalho, primeiro minha família, primeiro as coisas, você vai perdendo prazer nas coisas do Senhor. E se tem uma coisa que tem reunião no inferno para fazer isso contra a tua vida. Tem reunião no inferno para roubar de você a palavra de Deus. Porque Satanás sabe que quando você começar a dar ouvidos à palavra de Deus, ele perdeu. O inferno sabe que quando você começar a viver a palavra, os projetos, os planos que Deus tem para a tua vida, já era. Por isso ele quer roubar a tua palavra hoje. Por isso que ele quer roubar a palavra de Deus hoje de você. Por isso que ele quer te afastar das coisas de Deus. Por isso ele quer te dar sono quando você for ler. Por isso ele quer trazer confusão na sua mente. Mas mesmo assim não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de mergulhar na palavra do Senhor. Deixe Jesus entrar no teu barco. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do teu coração. Jesus quer ter intimidade contigo. Ele está batendo a porta do teu coração. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar, ele vai ceiar. Deus quer intimidade, queridos. Deus quer relacionamentos. Você tem tido relacionamento com tudo quanto é tipo de pessoas, mesmo com o Senhor, menos com o Senhor. Por quê? Porque Jesus já não está mais no seu barco. Você vem na igreja, você canta, você trabalha, você faz um monte de coisa, mas Jesus já não está no teu barco. Deixou de ser prioridade. Você veio hoje aqui para cultuar. Amanhã você vai fazer o quê? Vai continuar adorando e cultuando Ele lá na sua casa, no seu quarto. Você vai mergulhar na presença deles e falar: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Por que tem muita gente que depois da frustração, querido, depois que perde aí um casamento, depois que perde um trabalho, depois que perde um bem material, depois que fica doente, começa a buscar Jesus? Depois da frustração, Jesus, volta para o meu barco. Jesus, eu quero te buscar. Por que nós esperamos isso acontecer? Por que não pode ser antes? Por que não pode ser por prazer? Por que não pode ser por alegria? Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com Jesus no teu barco, para nunca mais tirar Ele da tua vida. Em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar essa palavra do teu coração. O versículo de número 2, está aí na sua Bíblia também. A parte B diz assim: havendo desembarcado Pedro, Tiago, João, sabe o que eles faziam? Lavavam as redes. Como eles pescavam com redes, toda vez que a rede ia lá no fundo do mar,
era aproximadamente 200 metros de profundidade, aproximadamente. Toda vez que ia, a rede trazia lixo, sujeira, mato. A rede ficou muito suja, muito suja, muito suja. A gente pode trazer hoje para a vida daqueles que estão longe do Senhor. O pecado quer fazer isso. A Bíblia fala que o Senhor nos tira do lamaçal do pecado. Ele quer nos limpar, nos purificar. Ele quer restaurar as nossas forças. Talvez você está aqui hoje arrumada, está maquiado, talvez está penteado, roupa nova, sapato novo, calça nova, mas por dentro você está imundo. A rede que hoje a gente pode exemplificar como a sua vida tem trago muita sujeira desse mundo, muita frustração que você viveu na sua vida, no seu passado, está tudo agarrado ainda nas suas redes. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, as águas cristalinas do Senhor, as águas que jorram do trono de Deus, estão passando nesse lugar nessa noite para te limpar, para te purificar, para restaurar as tuas forças. Em nome de Jesus. Como saber o tempo certo de Deus agir? Não larguem as redes. Não larguem as redes. Eles estavam lavando as redes, não largando, não soltaram dentro do barco. O que significa não largar as redes? Significa que você está disposto a lutar até o fim. Lutar até o fim pelo quê? Pela salvação. Gente, é por luta, é por esforço. O reino dos céus é conquistado por esforço, por força, por luta. Vai ser difícil, vai ter dia que você vai estar chorando na presença de Deus, mas você não pode deixar de lutar pela salvação, você não pode deixar de lutar pela vida. E todas as vezes que o pescador estava lavando a rede, eles estavam dizendo assim: por hoje é só. Era um sinal que eles estavam se preparando para ir embora. Eles estavam lavando a rede. Jesus chega e fala assim: não, olha só, deixa eu entrar no barco de vocês. Sim, Jesus, pode entrar. Chega um pouquinho para lá. Chegou, ele começou a pregar. E eu fico imaginando que eles estavam ali terminando de lavar as redes, para colocar dentro do barco, para dizer assim: Jesus, que palavra poderosa. Jesus, eu ouvi esse sermão, poxa, eu ouvi essa mensagem que você estava dizendo, é muito bom, mas agora eu preciso voltar para casa. Meus filhos estão com fome, minha esposa está me esperando, eu estou cansado. A gente está a madrugada toda, esse sol está quente demais, a gente precisa voltar para casa dormir. A noite não foi boa, não pegamos nada, está todo mundo triste, frustrado. Jesus estava dizendo para eles: não larguem as redes. A rede hoje pode significar o teu ministério, que você largou, que você abandonou. A rede hoje pode significar a tua vida de oração, a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus. Pode significar hoje o teu casamento, a tua vida profissional. Um dia você tanto pediu a Deus, Deus te deu, mas você hoje está largando de mão. A tua esposa, os teus filhos, você está abrindo mão. Você está doido para largar essa rede, para dizer assim: não tem mais milagre, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero dizer que você está no lugar certo nessa noite, porque existe um chamado Jesus de Nazaré, que é poderoso para restaurar, que é poderoso para fazer o milagre na tua vida. Fala para quem está do teu lado: não largue a rede. Aleluias. Levanta uma das tuas mãos em nome de Jesus. Pela fé, querido, repita comigo assim: a minha experiência diz que não. Com fé, a minha experiência diz que não. Mas hoje, Jesus diz que sim. Mas hoje, Jesus diz que sim. Eu vou vencer, eu vou avançar, e nada, e nem ninguém vai impedir o agir de Deus na minha vida. Se você crê, dá um forte aplauso ao Senhor. Oh, aleluia! Aleluias! A experiência daqueles discípulos estava dizendo assim: tentamos a noite toda e nada apanhamos. É impossível voltar para o mar e pescar. É impossível, porque aquele horário não era o horário comum para pescaria na parte da manhã. Não era comum.
a experiência daqueles homens, anos e anos pescando, eles entendiam que a parte da manhã não era ideal para pescar. Era o momento de descanso, era o momento deles renovarem as suas forças para na outra madrugada voltar para pescar. O que o Senhor está dizendo no meu coração aqui, querido, nesse dia de hoje, que não é para você parar. Não é para você parar. Deus está falando com pessoas hoje que não é para você parar. Você entrou aqui, e não é pelo fato de você estar aqui que você não parou, mas você está aqui, mas o seu ministério parou, a sua vida com Deus parou, e você sabe muito bem porque Deus está falando com você. Deixa o Espírito Santo testificar essa palavra no teu coração, porque eu creio que ela não vai voltar vazia, enquanto não cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Há pessoas em casa, o Senhor está dizendo, não é para você parar, não é para você se frustrar, não largue as redes. Precisamos nos apegar à palavra do Senhor que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tem renovo de Deus para você hoje aqui, você crê, querido? Tem direção do céu para a tua vida hoje aqui, amém? Não largue as redes, não pare, não deixe que essa frustração impeça o milagre de Deus de acontecer na tua vida, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para cumprir. Chega de andar perdendo tempo nessa terra. Volte hoje, agarre essas redes, agarre essa oportunidade como a maior e a melhor oportunidade da sua vida. Deus não te trouxe aqui para você apenas ser alguém que vai ouvir a palavra e sair do mesmo jeito, não. Deus trouxe aqui para dizer para você que não é para você largar as redes, não é para você abandonar esse propósito que Ele tem na sua vida, não é para você desistir do ministério que Ele colocou nas tuas mãos, e que Ele tem esperado muitas almas se converterem através desse dom, através desse chamado que Ele tem na tua vida. Pare de querer empurrar com a barriga, pare de querer perder tempo com aquilo que Deus tem urgência. Nós falamos aqui pela manhã, nós falamos aqui, na parte da tarde, no estudo bíblico. As almas estão clamando por Jesus. Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Quantas pessoas você tem levado o amor de Deus? Para quantas pessoas você tem levado uma palavra de esperança? Não é tempo de você abandonar as redes, largar as redes. Ah, pastor, como saber o tempo certo de Deus agir? Está tudo dando errado, pastor. As coisas na minha vida não estão acontecendo. Eu quero trazer a última direção para você aqui. Seja obediente. Talvez essa seja uma das atitudes mais difíceis de quem serve a Deus, de quem entrou aqui hoje, é você ser obediente, porque Deus traz direção, Deus traz instrução, Deus revela o caminho que você deve andar, mas muitos estão tentando pegar atalhos, muitos estão correndo para o outro lado. O milagre, quem aqui precisa viver o milagre na sua vida, querido? Pergunto isso porque eu creio que você entrou aqui com esse propósito. O milagre que você precisa viver, desfrutar nesses dias, ele requer obediência. Vamos voltar aqui para a história dos pescadores. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Jesus, quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra vamos lançar a rede. Você está entendendo aqui? Eles estavam cansados fisicamente, humanamente. O recurso humano não tinha mais jeito. Jesus manda eles voltarem para dentro do mar. Jesus diz para ele: faz o seguinte, lança a rede aqui do lado direito, lança aqui do outro lado. Fala: Jesus, ô Jesus,
Sou pescador, Jesus. A minha vida toda, Senhor, pescador. Essa hora não dá peixe. Essa hora não tem como pescar, Jesus. Nós estamos cansados. Nós estamos frustrados. Jesus, se tem alguém que conhece esse mar aqui, somos nós. E nós sabemos que essa hora não tem peixe. A maré não está para peixe. É manhã. Com certeza nós não vamos conseguir pescar o pensamento de alguns deles. Porque é assim que acontece, querido. Jesus fala assim: olha só, filho, levanta a tua cabeça, começa a buscar a minha presença, começa a ler a minha palavra, começa a jejuar, começa a buscar a minha presença, que as coisas vão começar a mudar. E você fala assim: Jesus, já fiz isso uma vez. Jesus está dizendo assim: olha só, comece a lutar pelo teu casamento. Começa a lutar pelo teu casamento. Ah, Jesus, já tentei de diversas formas. Começa a lutar pelos teus sonhos. Ah, Jesus, eu estou tentando, né? Estou tentando aí com os amigos. Estou tentando aí, né? Com pessoas de referência, né? São amigos, são ex-vereadores, prefeito. Eu estou tentando com pessoas, sabe, que tem, né, um conhecimento muito grande, que pode abrir a porta para mim. Eu já tentei com eles, mas infelizmente não consegui. Tem gente colocando barreira, e Jesus está falando assim: não, filho, calma, vamos para o mar. Eles obedeceram. Senhor, tentamos a noite toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, ei, independente de como você entrou aqui, as coisas não estão dando certo, estão dando errado. Você já foi 10 vezes, você já tentou 20 vezes. Eu quero dizer, hoje o Senhor está dizendo para você: ande debaixo da minha palavra, vai mais uma vez que o milagre vai acontecer. Sobre a palavra do Senhor, alguma coisa vai acontecer, porque a palavra dele não volta vazia sem antes cumprir o que foi determinado por ele. Assim como a chuva não cai do céu sem um propósito. Nada acontece por acaso. Nesses dias o Senhor quer que o seu povo volte à obediência, se humilhe aos pés do Senhor Jesus, se converta de todo o coração. Não era uma hora comum para pescar, não era o momento dos peixes estarem ali. Mas quando Jesus falou assim: lança a rede desse lado, os peixes que estavam naquele mar, que tinha aproximadamente de 12 quilômetros de largura por 21 quilômetros, era muito grande. Quando Jesus falou assim: lança a rede, eu fico imaginando os peixes dentro do mar. Jesus, todos começaram a se unir, falou: é lá que nós vamos. É a voz do Deus Todo-Poderoso. Ele falou: lança a rede. Eles jogaram a rede. Gente, foi o tempo certinho do peso da rede cair no fundo do mar. Entenda que eles não pescaram aqueles peixes, foi o peixe que pulou na rede. Porque com Jesus é assim, gente. Com Jesus você não vai para pescar, é o peixe que vai de encontro a você. Por isso que a Bíblia fala que as bênçãos vão correr atrás daqueles que creem. Oh, em nome de Jesus, se você crê, pode aplaudir, irmão. A ordem vem de cima. Oh, aleluias. Bastou uma palavra e aqueles peixes foram. O que aconteceu? Eles começaram a falar: que coisa estranha essa? O que está acontecendo? Está muito pesada essa rede. Eles começaram a viver o milagre. Eles começaram a ver o poder do Senhor, querido, porque eles foram sobre a palavra de Deus. Deus está dizendo para o povo dessa cidade: vamos andar sobre a palavra do Senhor. Deus está dizendo para a igreja dele nessa terra: vamos andar sobre a palavra de Deus. O homem está dizendo que não dá. Ah, é impossível, não pode acontecer. Ei, vai vir uma palavra do céu. E aquilo que você precisa, e aquilo que você necessita para aquele momento, a tua frustração vai virar milagre. Você crê nisso? Levanta a tua mão e declara assim: Senhor, nessa noite eu creio que a minha frustração vai virar milagres, e muitos irão ver
o teu agir na minha vida, e o teu nome, Jesus, será glorificado. Oh, aleluia. Toma posse dessa verdade aí, irmão. Toma posse dessa verdade aí, crente. Obediência gera milagre. Tem direção do céu hoje para você obedecer. É fácil obedecer, igreja? Não é fácil obedecer, não. Quem é filho aqui sabe. A mãe fala, não faz. O pai fala, não faz. É quando você vê o filho está fazendo. Toda desobediência, ela tem uma consequência. Mas toda obediência também tem uma consequência. Tudo está sujeito à palavra de Deus, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 8. Tudo está sujeito à palavra de Deus. Tudo. Então existem alguns milagres que ainda não aconteceram na sua vida, porque você não está andando sobre a palavra de Deus. Alguns milagres que não aconteceram ainda, porque você não está sendo obediente. Isso é uma coisa que a gente tem procurado fazer, querido, nesse lugar, é direcionar pessoas a viverem os seus milagres. É orientar, ó, o caminho é esse, faz isso que você vai ser feliz. Fecha esse rombo, sabe por quê? O diabo, ele quer uma brecha minúscula para entrar e arrebentar com tudo, querido. Basta você ficar sem orar um dia. Basta você ficar sem ler a palavra um dia, como o texto que eu postei lá no nosso WhatsApp lá da igreja. Basta ficar um dia sem ler a palavra, basta ficar um dia sem orar, e quando você vê, você está fraco, você está desanimado, você está sem forças. Quando você for ver, querido, a igreja não tem mais tanta importância para você. Cuidado, basta um dia que você deixa de falar com o Senhor. Basta um momento que você deixa de buscar a presença de Deus. Seja obediente. Que em nome de Jesus venha sobre todos nós que estamos aqui um tempo de obediência como nunca antes. A palavra do Senhor diz, querido, e nos ensina que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Tem vindo direção do céu, querido, para a minha vida, para a instrução da igreja. E eu quero dizer para você, cuidado com o que você tem ouvido aí fora. Cuidado com o que tem falado aí fora. Cuidado com o pavor que estão trazendo à sua mente. Você tem um pastor, você tem uma igreja, e você precisa entender isso. Por isso a importância de andar, querido, sobre uma cobertura de oração, sobre uma igreja que leva a palavra de Deus a sério, uma igreja comprometida com o reino do Senhor, comprometida com tudo que o Senhor tem para fazer nesse tempo, nessa geração. Precisamos ser obedientes à voz do Senhor. É tempo de clamar aos céus, é tempo de jejuar, igreja. Então nós vamos jejuar. O jejum não é para o pastor, o jejum não é só para a liderança, o jejum é para toda a igreja. Ah, pastor, jejuar é tão difícil. É, mas abre mão um pouco dessa carne. Pastor, não sei jejuar. Você vai receber as instruções. Abre mão de algo que lhe custe, de uma refeição. Faz lá de 12 horas, de 8 horas, de manhã, de tarde, faz alguma coisa. Tira esse tempo para clamar aos céus, para clamar ao Senhor. Tem gente querendo viver o milagre nesse tempo, mas não está fazendo nada para o milagre acontecer. Aqueles pescadores estavam desacreditados, mas falou: Senhor, sobre a tua palavra. Eles tiveram a atitude de jogar aquela rede no mar. E sobre uma palavra de Deus, a Bíblia fala que eles começaram a pegar tantos peixes, o barco quase veio a pique, quase afundou, que eles tiveram que chamar os seus amigos: vem cá, ajuda a gente, é muito peixe. O milagre foi tão grande, que eles tiveram que compartilhar com outras pessoas. Aquilo que você vai viver na sua vida vai ser tão grande, querido, que pode chamar os seus amigos, pode chamar a vizinhança, pode colocar no Facebook, no Instagram e falar assim: gente, o milagre está grande demais, quem quer viver, vem comigo. Vai ser tão grande que Deus vai fazer na tua vida, porque a ordem vem dele. E eu aprendo, querido, com esses homens, que o que eles precisavam viver naquele dia, o maior milagre que eles precisavam viver, está no versículo 11. Acompanha comigo na Bíblia, por favor. Depois de terem pescado,
feliz da vida, muito peixe, transbordando. O texto diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram, o que, igreja? Deixaram tudo e o seguiram. Você pode aplaudir Jesus, querido. Deixa tudo. Só Deus, querido. Pastor, mas eles precisavam pescar, eles precisavam do alimento, eles precisavam levar comida para sua casa, para os seus filhos. Eles saíram de madrugada, eles viveram um milagre porque eles estavam frustrados. Toda vez que Deus faz um milagre na nossa vida, toda vez que Deus opera algo sobrenatural na nossa vida, entenda que muito maior do que aquele milagre é quem está no nosso barco. Muito maior do que o milagre que você precisa viver é Jesus. Os peixes eram passageiros, ia saciar a fome daquelas pessoas, da sua família, e eles entenderam: não, eu preciso continuar andando com esse Jesus. Eles largaram tudo, eles largaram tudo e falaram: Jesus, a nossa vida agora vai ser estar contigo, vai ser andar contigo, a nossa vida daqui para frente vai ser agora, ouvir os teus conselhos, a tua direção, nós queremos te obedecer. Eles precisaram viver aquele milagre para entender quem era Jesus na vida deles. E a Bíblia fala que aqueles grandes pescadores de peixe se tornaram nos maiores pescadores de almas. Eu creio que aqui dentro, querido, há grandes pescadores de almas. Eu creio que aqui dentro o Senhor tem levantado nesse ano homens e mulheres que vão ganhar almas para Jesus. Você vai ganhar no seu trabalho, você vai ganhar na sua família. Ei, o próximo culto, o Espírito Santo já está falando com pessoas aqui, já está colocando na sua memória, familiares, amigos seus, vai falar assim: eu vou te levar naquele lugar, porque você vai viver um milagre na sua vida, você vai entender quem é Jesus na sua vida. Eu creio que Deus trouxe pessoas aqui para dizer, querido, que o maior milagre que alguém da sua casa, da sua família, do seu dia a dia precisa viver, é o milagre de encontrar Jesus. Você vai ser o maior pescador de almas desse tempo. Nunca antes se ouviu falar num homem, numa mulher, num jovem, num adolescente que ganhasse tantas almas para Jesus. Você vai deixar um legado nessa geração. Você vai deixar um legado nessa geração.